Sejam bem-vindos a mais um episódio do PovoCast. Não esqueçam, antes de começar, de já seguir o canal e ativar o sininho para poder acompanhar todos os próximos programas. Hoje nós estamos aqui com o Coronel Márcio Vasconcelos, 41 anos dedicados à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e hoje é pré-candidato a deputado Isso, federal. isso. Coronel, qual é o objetivo do senhor sair de uma missão como a da Polícia Militar e abraçar uma como uma cadeira lá em Brasília? Bom, Roberta, o que acontece, acontece da seguinte forma. Eu servia, como você falou, durante todo esse período, décadas, a polícia e a sociedade. Servia a sociedade, né? Nosso serviço é um serviço prestado. Nós somos clientes de nós mesmos. Então, nós tivemos uma percepção, quando recebi o convite, que as pessoas hoje vão para as cadeiras parlamentares para serem servidas. É o contrário, não está funcionando. Ela, a pessoa que é eleita pelo voto popular, ela está ali para servir a população e não para ser servida. Diante do que nós temos visto, que tem acontecido no estado do Rio de Janeiro, já com 7 governadores afastados, vários deputados da Alerj presos aí, afastados. Então veio esse convite por parte lá do partido, eu resolvi aceitar o desafio. Quem conseguiu o desafio da prêmio não resta fichinha. E para combater o Rio de Janeiro, um dos piores problemas, todo mundo sabe que é a segurança pública. Você não consegue combater o que você desconhece. O Rio de Janeiro teve, em 20 anos, mais de 18 mil policiais baleados. Desses, 3 mil morreram. Então, hoje, o estado do Rio de Janeiro tem mais de 5 mil órfãos menores de idade, filhos de agentes de segurança pública, que se a gente contar os órfãos maiores, esse número aumenta de uma forma absurda. Como o senhor vê essa realidade do Fluminense, do Carioca hoje? O Rio de Janeiro, ele aqui basicamente há uma discussão onde nasceram as facções. Na minha concepção, as facções nasceram no Rio de Janeiro, na Ilha Grande, na década de 70. É onde houve o encontro dos criminosos comuns com os criminosos políticos. Ali houve uma fusão que parece, dá uma aparência que ela não foi desfeita, porque hoje o voto e o crime parece que eles sofreram assim um encontro, uma coisa simbiótica. Eles se encontraram ali. E o Rio de Janeiro passou para o restante do Brasil uma metástase de expansão dessas facções, do crime. Mas eu não sei até que ponto que é o surgimento da Falange Vermelha, que se tornou aí o Comando Vermelho, e da Falange Jacaré, que deu origem aí ao Terceiro Comando, e ADA, e o agora Comando de Israel e mais milícia, aonde foi desfeito esse encontro. Porque você vê que aqui nesse último projeto de governo, por exemplo, por que o governo do estado tem que investir numa festa popular, que era uma festa popular da Presidente Vargas, ali o Carnaval? Por que o governo tem que botar 20 milhões ali? Por que o governo tem que botar 20 milhões num Madonna, que a Madonna vem em Copacabana? Por que o governo tem que botar mais no show da Shakira? Aquilo é uma. Por que o governo ele não consegue pagar uma equiparação salarial e não consegue pagar os reajustes dos servidores? Então, você vê por que o dinheiro do Rio Previdência é desviado, assim, bilhões desviados. Por que agora está tendo que se desfazer um projeto desse Sentinela, onde o governador queria colocar 2 bilhões em câmeras, porque agora já não é mais milhão, agora é bi. Sim. É onde ele ia colocar só 60 milhões de câmera na rua e ia guardar 140 milhões de câmeras para ficar obsoleta, jogada fora. Por que se transferiu para a Secretaria de Governo o projeto de segurança presente? Quando o deputado passou a ter a sua reduto, sua base eleitoral, seu reduto eleitoral,
com base na segurança, porque isso aí reproduz no voto. Então, muitas coisas que foram acontecendo no Estado e que hoje nós somos motivos de vergonha para o restante dos 26, os outros 26 estados da Eu federação. até deixei anotado aqui para não esquecer que nós costumamos ver o tráfico e a milícia como os poderes paralelos. Mas hoje a sensação é de que eles estão integrados às esferas do poder do Rio. A cada dia, prisões que a gente não espera, não só traficantes e milicianos. É como a gente explica essa conexão direta dos poderes públicos com as facções, que agora controlam desde a máfia do cigarro e o jogo do bicho até as areias das praias da Zona Sul e Sudoeste. O Rio de Janeiro virou um estado dominado por máfias institucionalizadas? Então, vamos por partes, né? Vamos falar primeiro da praia. A praia ali como diria lá o Tim Maia, do Leme ao Pontal, né? Então, no Leme, do Leme até o posto 10, até aí o carnaval desse ano, nós tínhamos ali bocas de fumo. E depois, na Praia do Recreio, isso aí já virou uma coisa comum. Ali, o Recreio está um território totalmente dominado. E você vê, agora, a partir do carnaval, o último carnaval, nós passamos a ter também no posto 11. O posto 11 agora já tem, o Leblon passou a ter a sua própria boca de fumo, para não ficar para trás de Ipanema, Copacabana e Leme. E, infelizmente, a gente está vivendo esse processo aí que todo mundo tem conhecimento, todo mundo sabe, e a gente fica passando ali uma cortina de fumaça para não tomar uma atitude, para não tomar uma providência, porque o policial que está na rua, ele está na extrema insegurança jurídica, ele está cansado de levar o elemento para a delegacia Sair antes e a dele. pessoa sair antes dele. Então, muitos já têm 20, 30 passagens, que muitas vezes resultam em tragédia. Isso E se ele aí, tivesse ficado preso a primeira vez e cumprido a pena toda, guardado, talvez ele não tivesse sido preso outras 30, 40 vezes, mas ele é preso antes de ser julgado, antes de ser condenado e continua cometendo um, dois, três. Isso não desanima até o trabalho policial? olha, o policial ele passou. Bom, tem 2 dias. Tem o dia 21 de abril, né, que se comemora o Dia do Policial. Só que agora a maioria dos policiais estão comemorando seu dia no dia 28 de outubro, que é o Dia do Servidor Público, porque ele efetivamente vai para a rua e ele não quer mais defender a sociedade pela sua insegurança jurídica. Quando você vai falar da questão da saúde do policial, o nosso hospital da polícia, que data de 1940, da Segunda Guerra Mundial, ele tem agora 86 anos. Ele foi criado para atender 5.000 homens. Hoje, nosso efetivo ativo e inativo já bate 140 mil pessoas. Então, E esse junta-se isso os dependentes do policial, não é somente ele. também tem os dependentes do policial, tem os veteranos, ou seja, tem o efetivo da polícia, que agora alcança em torno de 45.000 homens. Então, quando você se dá conta, aquilo se tornou tudo obsoleto, é precário, entendeu? Não dá Então, conta. quer dizer, a insegurança jurídica, o tratamento dispensa. Tem policial na fila para operar há 2 anos aguardando. Então, aquilo é de um descaso, de uma falta de respeito. E você vê um governador, pô, criminoso o que ele fez. E a gente espera verdadeiramente que ele vá para a cadeia, porque o dinheiro que dispomos no fundo de saúde da polícia, ele é suficiente para comprar hospitais prontos com mais de 100 leitos, que você poderia atender Baixada, Zona Oeste, centro da cidade e tudo mais. Então, o descaso que ele teve com a polícia e fazendo propaganda com a polícia, porque quando tem que confrontar lá no Complexo Alemão, ele leva o efetivo do BOP, da Alacore, para confrontar lá, e aí morrem 122 criminosos, e depois não tem perícia do local, aquilo fica do jeito que estava, e as pessoas vão lá, tiram a roupa dos marginais, Sim. e aí todo mundo tira proveito para fazer uma campanha em cima disso, porque cada um faz o seu papel.
quem está fazendo esse papel lá não está fazendo errado, eles estão jogando o jogo. E todo mundo sabe jogar o jogo bem jogado. Como é que a gente vai criticar o outro que vai lá tirar um proveito daquilo que foi feito? Usar o corpo de palanque. Usar aqueles corpos de palanque, aqueles 122 corpos, isso aí é antigo. Isso aí, no nosso. A gente viu o Vladimir Palmeira, na década aí de 60, colocar um corpo do Edson Luiz em cima do ombro e trazer com ele 100.000 pessoas, que foi a passeata dos 100.000. Então, as pessoas têm essa expertise em fazer isso, em mostrar o que está acontecendo da maneira que mais lhe convém. Eles são especialistas nisso. Essa questão aí do cigarro com o jogo do bicho, nós vimos a coisa bem assim, é uma coisa muito transparente no Rio de Janeiro, porque tem uma guerra deflagrada na zona sudoeste, onde você vê, morreram 3 médicos ali, que eram do Sírio-Libanês de São Paulo, e um ficou ferido. Assim, Barra da Tijuca, Avenida Lúcio Costa, um corredor ali de alto padrão do Rio de Janeiro. E cada dia eles trocam tiro entre si, se naturalizou isso, virou uma coisa normal. Eles tentam, um arranca a perna do outro, um vai no edifício Transamérica e mata o outro, de forma cinematográfica. E o Rio de Janeiro, ali naquela zona sudoeste, ela virou uma minissérie, assim, para muitas temporadas. Essa questão aí do cigarro, todo mundo sabe como aconteceu, né? O cigarro passou a ter um dono, que era lá do Jogo do Bicho. Eu prefiro não citar o nome para não dar muita moral, porque ele já tem moral, já tem muita gente infiltrada na polícia que é prestador de serviço desses malfeitores e que a polícia também por muito tempo faz vista grossa, depende de uma manifestação de um GAECO, do Ministério Público, para poder tomar uma providência. Então, assim, há uma tolerância para toda essa modalidade de crime. E aí agora a gente teve a prisão aí do dito pastor, que também estava envolvido, né, em toda essa coisa do cigarro do Rio de Janeiro, dessa importação de cigarro, que se tornou uma outra máfia, como a máfia das bets, como a máfia do jogo do bicho, como a máfia. São muitas máfias. Muitas facções, né? Que tem as facções do tráfico, que são mais de umas, e a milícia tem várias facções também, que são várias milícias diferentes em várias regiões diferentes. Mas aqui no Rio a gente tem uma impressão de que hoje o Estado, na verdade, ele encabeça isso. Porque nenhum Estado, em lugar nenhum do mundo, ele tem 7 governadores afastados assim. Isso não, eu não vi assim na Federação Brasileira e nenhum outro lugar do mundo acontecer isso, porque se tornou uma coisa natural. Você prender o presidente da Assembleia, ou você ter uma operação Furna da Onça, e inúmeras operações que tem. O senhor acha que o Estado faliu ou ele está destruindo de propósito a base da segurança e a base da educação no Rio de Janeiro? Olha, nossa vocação aqui no Rio de Janeiro é a vocação turística. Quando a gente sai no ônibus de turismo ali do nosso amigo lá do Rio São Babães, é um ônibus que não tem capota. Ou quando a gente anda ali na orla de bicicleta, a gente consegue ver assim uma das paisagens mais bonitas assim do que Deus fez. Mas você vê com esse estado de violência ali, tanto turista ali na delegacia especial de atendimento ao turista, vira 24 horas por dia ela atendendo turista. Isso é uma péssima propaganda, porque eles levam para lá o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E essa tolerância da lei, em relação assim a lei se tornou tão relevante, assim, tão tolerante com o marginal, que parece que é um estímulo para ele cometer um crime. Outro dia a gente estava conversando com a Ana Paula Lima, que cuida de 1.200 animais, e ela estava relatando, e até um abraço lá para Ana Paula Lima, que Toda a Vida Importa, o trabalho dela é extraordinário lá no Toda a Vida Importa. Então,
é que você vê 200 desses animais que ela recolheu eram vítimas de zoofilia. E para quem não sabe o que é, a zoofilia é a prática do sexo com um animal. Então, às vezes, você vê uma pessoa na rua que cuida de um animalzinho e ela tem aquele animal ali para fins de prática sexual. Mas não é só a pessoa que está na rua. O dono ali do Garota de Copacabana, ela mesmo foi testemunha, que ele foi preso ele tendo sexo com animais, que o porteiro desconfiou, os vizinhos desconfiaram, porque ele sempre trocava de animais a partir de 6 meses. Absurdo. E daí agora teve um caso no Maranhão, numa creche municipal lá, aonde o responsável pela creche ele praticava sexo com criança de 2 e 3 anos. Aí um cara desse, na sua concepção, aí é uma pergunta que eu te faço, ele merece o quê? Recuperação? Ele pode ser reinserido na sociedade ou, no mínimo, ele tem que ter uma prisão perpétua? Não tem recuperação, né? Igual aquele maníaco que atirou no shopping em São Paulo e a justiça botou ele na rua de novo. Já foi visto, flagrado no shopping na Bahia, passeando de formas frequentes. Já estão achando que ele está escolhendo o próximo alvo. Ago- Qual é o ago- objetivo de um criminoso que todo mundo sabe que não tem recuperação ser colocado de volta na rua? Agora, você imagina quando você confia o seu filho numa creche municipal e aquele que seria o responsável da tutela da criança, de cuidar da criança, é aquele que violenta uma criança de 2 e 3 anos Maricá teve um caso desse, né? De um bebê de 1 ano. também. Então, assim, são casos que acontecem com muita frequência. Então, O senhor por não que a acha, nossa disponibilidade em aceitar esse o desafio? senhor não acha que esse tipo de crime, como todos os outros, os criminosos se sentem à vontade para cometer e para continuar cometendo, justamente por não ter uma punição? Exatamente, uma punição exemplar, né? Porque ali a pessoa tem que. Faccionado, a questão da facção. Ah, eu sou da facção vermelha, azul, preta. Chegou lá, é faccionado, Fica ele separado. tem o direito de escolha para qual família ele vai. Então, nós nos solidarizamos com a questão do policial penal, porque você coloca lá dentro de uma unidade. Uma quantidade de presos absurda, com uma influência aqui fora, que o preso sabe tudo daqui de fora, ele sabe onde mora o diretor, onde mora o policial penal, onde é que os filhos estudam, porque a facção está aqui fora. E não houve os advogados presos agora recentemente? Dentro desse universo aqui que nós temos aqui no Rio de Janeiro, aproximadamente 45 mil presos no sistema penitenciário. Só que se a gente multiplicar isso aí por 5, vamos colocar aí, em torno aí de 250 mil criminosos aí armados de fuzil, como é comum aqui no Rio de Janeiro. Até assalto na rua é feito hoje em dia com fuzil. Sim. Então, como é que essa quantidade essa minoria coloca medo em 17 milhões de pessoas, que é a população do Rio de Janeiro? 7 milhões na capital, 10 milhões no entorno todo. Então, 17 milhões vivendo com medo. O medo tem que mudar de lado. E a inversão de valores também não está prejudicando muito toda essa luta? Final de semana agora, o Peixão, que é um traficante que tem 67 anotações criminais e 20 mandados de prisão e nunca foi preso na vida, organizou uma festa de vigário geral para comemorar os 19 anos de liderança do Terceiro Comando Puro, que é a facção que ele lidera, na região. Olha, isso aí, a meu ver, ele desautoriza. Isso aí é uma falta de respeito, assim, é, com o poder judiciário, executivo, legislativo, com a comunidade que está elegendo pessoas. A É por isso que sociedade. eu peço àqueles que vão à urna agora votar que não votem nas pessoas que já tiveram lá, porque motivo é que não falta. Tem um candidato a senador que deu uma surra na mulher, que pô, é conhecido, e agora ele chega lá e quer o voto. Pô, a mulher que vai votar nele
Ela não tem juízo, porque isso foi de domínio E público. o brasileiro tem memória curta, né? Tem o candidato da igreja, vou citar aqui a igreja, da igreja lá, Assembleia de Deus de Madureira, que é um candidato que muda de lado. Ele não tem lado, é o Judas Iscariote. E o que é pior, quando botam o irmão dele na Suderj, o cara vende o ingresso que era para ser doado. E nós que somos frequentadores do Maracanã, nós sabemos que foi objeto de escândalo isso. Aí, quando nós vemos aí o filho dele numa secretaria, aí tem desvio de verba, aí é motivo de escândalo. Aí a igreja vai e apoia esse cara. Pô, mas que igreja é essa? Eu espero que os membros da igreja não sigam os pastores, porque são cegos querendo criar outras pessoas cegas. Porque que as pessoas tenham consciência. Esse espaço aqui é ótimo para que a gente possa trazer isso a conhecimento. Porque ali não é lugar disso. Ali não é lugar de você disputar poder ali, o poder legislativo, o poder executivo, o poder de influenciar na política. Ali é um lugar de você buscar verdadeiramente, com a pureza do seu coração, da sua alma, a face, a presença de Deus, assim, uma transformação na vida. Sim. Para sairmos desse cenário de caos, muitos defendem medidas extremas que exigem mudanças profundas nas leis federais. Nós sabemos que tudo depende lá do Código Penal, que é de muitos anos, quando era uma época que eram outros criminosos e cometiam outros tipos de crime. Quando foi criado o Código Penal, não existiam traficantes usando fuzil, armas de guerra, granada para cometer assaltos no asfalto, por exemplo. O senhor é a favor de reformas estruturais no Código Penal para adoção de prisão perpétua, pena capital, que no caso é pena de morte, em casos extremos, e modernização urgente dos presídios para tirar os policiais penais também desse domínio das facções? Então, primeira coisa, os policiais penais eles precisam ter autoridade dentro da unidade lá penitenciária, onde a pessoa está cumprindo pena. Para que isso aconteça, o Estado tem que parar de organizar o crime. Ele tem que parar de proteger as facções, porque eles têm um pacto. Quando eles são transportados para o hospital, aí eles têm um pacto de não agressão. Então, eles não podem entrar na viatura lá da Polícia Penal e se matar lá dentro. Então, esse mesmo pacto que funciona ali, ele deveria ser estabelecido dentro das unidades penitenciárias. Não tem essa coisa de você escolher a sua família para ficar preso. Nem você ter 5 refeições por dia, como é hoje, que é um grande esquema para beneficiar um grupo, um pequeno grupo. E ninguém come 5 vezes por dia. Sim. Isso, você tomar café, almoço, lanche, janta, ceia, isso não existe, só no sistema penitenciário. E se você cometer um crime desse, se você é faccionado, você não tem que ter parlatório, você não tem que ter nada. Você tem direito a cumprir a pena e acabou. Entendeu? Você vai cumprir sua pena. Ah, mas eu quero matar o cara da outra facção. Então você vai responder homicídio. Não tem que separar, o Estado não tem que ajudar a organizar o crime. Ali, se eles se matarem, eles vão responder por homicídio. É outro crime que ele vai responder. Mas em outro país, está dando muito certo esse modelo novo de gestão das penitenciárias. E até se privatizar a penitenciária, pô, seria até uma grande ideia para acabar um pouco com essa desordem, com essa bagunça, entendeu? Porque, E se pelo menos a pena fosse cumprida integralmente, sem benefício, sem saidinha, talvez isso também diminuísse a incidência olha, criminal. e até que há que ser visto, porque você vê, quando a pessoa entra numa casa e amarra o casal da casa e faz sexo com a filha do casal da casa na frente deles, e depois ele desamarra a mulher, também faz a mesma coisa com a mulher. E aí, se aquele marido, se aquela mãe, se ela tiver oportunidade, ela vai tomar uma atitude de pena capital. Se ela tiver uma chance, ela vai partir para cima do agressor. É aquilo dentro da propriedade dela. Então, há que se avaliar.
que é fazer um plebiscito para avaliar se a população, que é quem tem que ser atendida, se ela quer a pena de morte. Porque o camarada no Brasil ele vai ter 500 mil recursos até ele ser decretado por um juízo a pena capital dele. Isso também vai evitar que a nossa polícia do Rio de Janeiro tenha que ir lá e matar 122. Sim. Porque se o cara é faccionado, se ele já estabelece para ele uma pena de 50 anos, ele entra com 20 e sai com 70, sem direito a recorrer. Então eles vão largar o fuzil e vão para a igreja. Porque ninguém quer tomar uma cana dessa dura, numa pena séria, uma pena de verdade. Mas quando aquilo vira uma colônia de férias, que o cara vai para lá, ele tem direito. Teve um caso agora, recente. É, o camarada era faccionado. Aí a namorada quis terminar com ele. Então, ela foi advertida para não ir na prisão. Mas ela foi lá para resolver, que ela queria resolver olhos nos olhos. Foi Chegou lá, ela foi assassinada. E aí o que, que vai acontecer? Aí ele vai responder por esse assassinato e daqui a pouco ele está na rua. o único penalizado é quem perde a vida, né? É como foi o caso aí da menina de São Paulo que combinou lá com o namorado e com o cunhado para matar os pais. Então, destruiu a vida do irmão e hoje ela leva uma vida normal, assim, porque Os pais também, que o pai e a madrasta, no caso, que que jogaram a eles criança pela janela. e eles foram assassinados nesse caso, assim, sem nenhuma possibilidade de defesa, estavam dormindo. Então, imagina você tomar uma marretada ali quando você está dormindo, assim, com um requinte de crueldade. Aí essa pessoa que planeja isso e que executa merece o quê? Recuperação? Eles estão todos vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, inclusive sendo tratados, né, como exemplo, né? Dando entrevistas, sendo Não, seguidos nas redes vira, sociais. vira minissérie, vira filme. A menina que levou as tesouradas lá que era filha lá a Daniela Pérez. Pérez, então. Aí depois o Guilherme lá, o assassino, confessa, saiu, a mulher dele também leva uma vida normal e, bom, ele até morreu, Ele já infartou. mas eu digo assim, isso não está dentro de um padrão normal, entendeu? A gente naturalizar que tem que ser desse jeito mesmo, porque eles ditam regra, como você citou aí o Peixão. Ele mandou fechar a igreja. Aquilo é território do Vaticano. Expulsou pessoas da comunidade que evangelizavam, quebrou imagens de santos, porque simplesmente ele é uma coisa que ele não concorda. Quer dizer, o que que é isso? Não é um estado de exceção, aquela Não, área então, ali? dentro aquele território ali é República Federativa do Brasil, mas não há nenhuma ingerência do poder executivo, legislativo, judiciário. E tem político de bolso lá, que vai lá e que pode ir lá dentro fazer campanha. Então, é o que a gente pede, não votem nesses políticos que já estão lá. Tem um caso concreto de um político que criou uma lei, que é a lei seca. A lei, mais ou menos, eu acho que, a meu ver, eu fui policial a minha vida inteira. A lei é muito intolerante, todo mundo é insatisfeito com a lei, pelo grau de pouca tolerância em relação ao consumo do álcool. Ela não tolera basicamente nada. As pessoas querem muito a lei para o próximo. Ela não quer cumprir a lei, mas ela quer que o outro cumpra. Entretanto, ele vive dessa lei, ele se elege por essa lei, e ele usa a polícia militar, porque sem a polícia militar aquilo não acontece. Só que aquele aparato que é designado para cumprir a lei seca é desproporcional, é desnecessário. Você tira o policial da atividade fim para eleger um cara. Pô, isso é uma Não loucura. só na lei seca, né? Tem a barreira fiscal, tem várias outras, né, Em projetos cada similares que usam a PM. Exatamente, mas em cada fronteira, em cada estabelecida fronteira do estado, você tem um batalhão de polícia, que ele poderia e deveria cumprir aquela Sim, sem obrigação ali, necessidade. usando lá o que fosse necessário, o scanner, o bafômetro, tudo. Poderia equipar a polícia de maneira que ela pudesse cumprir o serviço, sem necessariamente ter que ajudar um coleguinha, porque ele fez uma lei, porra, lei idiota. Aquilo é uma coisa idiota.
É uma coisa que você usa um aparato, que tem que criar um balão, que tem que botar um monte de tenda, que tem que fazer um aparato danado, coisa que 2 policiais numa viatura, Fariam. eles fariam se observasse alguém com uma conduta inconveniente no trânsito. Por gentileza, estacione seu carro, sopra aqui, e ali mesmo, Só como que alguém cria uma dificuldade para vender uma facilidade, que vai ver se o policial tem um bafômetro. Não tem. O policial não tem nem um torniquete, que é um item que deveria ser obrigatório em todas as mas viaturas. aquilo você criou numa uma lei para atender um político patife, pô, que o cara é um patife, e que todo mundo acha normal. Aquilo não é normal. Você está tirando o policiamento da sua atividade fim, que é o policiamento preventivo. Ele tá ostensivamente para reprimir o crime. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos de todo esse efetivo disponível. Ele não tem que estar na casa legislativa, ele não tem que estar atendendo pessoas. Agora, o camarada que, pô, que praticamente está respondendo, que teve que pedir para correr, ele criou uma lei onde ele tem direito, ele e a família, de levar uma quantidade de policiais e viaturas para ele, como ex-governador. Isso é uma insanidade, isso é uma loucura. O eleitor deveria Aí eu te escolher. pergunto, e se ele, quando ele for preso, aí como é que faz? Aí o policial que cuida da escolta dele vai preso com ele? Aí cria-se. O eleitor deveria votar no candidato que, que ele se identifica mais. E o candidato deveria ser a voz de quem votou nele. O senhor acha que hoje o político tem essa consciência de, quando ele consegue ser eleito, de ser a voz de quem votou, de ser o verdadeiro representante de quem votou nele? O senhor acha que deveria ouvir mais os eleitores, a sociedade de uma forma geral, para definir a sua forma de atuação? Então, o que que acontece? Essa pergunta é muito boa, porque o que acontece é que você cria feudos. Você criou ali redutos onde você tem o domínio das pessoas, porque você tem o poder de barganha, de negociar. Então você pega lideranças e com isso você domina aquelas lideranças através de favorecimento. Quando você paga aquele favorecimento, como eram feudos aí de Jacarepaguá, por exemplo, da família, foi acusada lá de matar a vereadora, que agora a família está dizimada, acabou. Então, aí nós temos outra família aí, outras famílias que estão se acabando por motivos inúmeros, de escândalo, de doença, de câncer na próstata, está acontecendo tudo. Entretanto, você domina pelo poder que você tem de pagar. Só quando você paga o voto, você não deve nada ao eleitor, porque ele já foi pago antes. Se o dinheiro daquela emenda e tudo mais, ele é desviado, como estão estourando escândalos aí agora com a prefeitura, inúmeros, com uma agência aí que estava desviando emenda, como aconteceu aí com o ex-jogador do Flamengo, aí, o Léo Moura, que desviou milhões aí, né, de emenda, com superfaturamento. Isso aí se tornou uma coisa natural. Mas se você pagou pelo voto, não deve satisfação ao teu eleitor. Problema dele. Que ele vai continuar sem saneamento, que ele vai continuar com aquele aparato doido lá da lei seca, que ele vai continuar pagando fortunas aí de imposto. É problema dele. Porque o cara, a cadeira é dele. Ele está ali para ser servido, ele já comprou o voto. E aqui funciona muito assim, entendeu? Tanto que você vê que não há uma paridade ali em relação à distribuição desse fundo aí eleitoral, enfim. Eu tenho dois questionamentos, e aí o senhor me conta a opinião. Uma é sobre a questão do político, às vezes, comprar voto com uma promessa que ele cumpre, infelizmente, de uma cirurgia, de uma consulta, que são coisas que são direito da população. Ela não teria que votar em ninguém para pedir um favor. Ah, eu quero uma... Isso é direito de todo mundo que paga imposto, de todo mundo que é cumpridor das suas obrigações. Então, acaba sendo um círculo vicioso, porque a pessoa vota
no Joãozinho porque ele conseguiu uma cirurgia. E se não vota nele, não consegue. Quer dizer, um círculo O vicioso Rio de isso. Janeiro, ele criou assim, determinados políticos de estimação que dominaram determinadas áreas. E ele parece um animador de auditório, assim, na verdade, por que que ele não dá escola para a pessoa? Porque se ele der uma escola de qualidade, eu estudei em escola pública, eu estudei na Escola Municipal República do Peru, lá na avenida, ali na Arquias Cordeiro, e depois estudei no Visconde Cairu, que também era um colégio público. Então, quando você tem uma educação de qualidade, que você aprendia lá o português, a matemática, a biologia, a química, a física, enfim, Moral e cívica, que não existe. educação moral e cívica, você aprendia também a ter um raciocínio lógico, você adquiria conhecimento, você via como foram feitas as revoluções, como foram dados, como houve a mudança social, como eram os mecanismos de controle social, como se controla uma sociedade. Aí a pessoa pensa. Aí quando a pessoa pensa e olha para um político desse, aí ela tem um desprezo dessa pessoa. Mas quando você vai sucateando a educação pública, aquilo é um projeto pensado, é de propósito, porque aí você cria o idiota útil, assim, que a pessoa ela é movida por outros impulsos, assim, ela é atraída por outras coisas, pela Beth, ou pela música do funk, ou por outras coisas que criam uma animação, uma cultura diferente. E acaba perdendo a A, capacidade cognitiva a de essência, questionamento. ela perde a capacidade de questionar e de ver que aquele cara que está negociando com ela uma cirurgia, um atendimento médico, ele é um palhaço. Ele tá, é uma cultura ainda do pão e circo romano. E a gente está voltando no tempo, porque você está bestializando pessoas. Eles são verdadeiramente bestializados, porque aquilo ali ele tem direito a ter aquele serviço prestado, ele tem direito a um transporte decente. Quando você cria uma faixa dessa de motocicleta e você não amplia uma avenida, você vê no Rio de Janeiro, desde a gestão do Brizola, que a gente não tem uma obra significativa. A gente não teve mais uma linha vermelha, a gente não teve mais uma linha amarela. Foi o último a executar isso. Se você imagina hoje, que já congestiona tudo, imagina se a gente não tivesse isso. Mas todo mundo aí quer ser candidato, quer se eleger, mas ninguém fez nada significativo para o Rio de Janeiro. E também nem tem projeto para Você vê, fazer. a Rio Santos não foi feita, nada é a mesma coisa. Você vê, a Dutra continuou a mesma coisa a vida inteira. A Rio Petrópolis, que é a nossa cidade imperial lá, que deveria ser tratado com muito carinho, Petrópolis, que é uma cidade com muito apelo assim de histórico, e linda cidade, e que sofre com aquelas enchentes, e que tudo é um favor. A segurança pública que também foi fatiada pelos deputados para conseguir lá criar esse segurança ausente aí, serve para nada, isso é uma palhaçada. E você destruiu os pilares da sociedade. Você não educou, porque a aprovação automática, os professores extremamente frustrados, que você encontra hoje professor em depressão, ameaçado dentro da sala de aula, sem poder fazer nada. A saúde não só do policial, mas da população também, é uma vergonheira, uma sucata isso. E as pessoas ainda votam nesse político de estimação que é o benfeitor. E se briga até por ele, que eu só posso chamar esse de eleitor de bestializado. O senhor falou aí no Segurança Presente, e eu lembrei dessa questão tanto do PROES quanto do RAS, que é o Regime Adicional de Serviço, que é uma forma de aumentar a remuneração do policial, mas sem ser um aumento verdadeiro de salário. Porque se o policial sofre um acidente ou é baleado e ele não consegue mais tirar esse serviço extra, a renda dele cai, e no momento que ele mais precisa é o momento que ele menos tem
o suporte financeiro. Inclusive, recentemente a gente divulgou até uma campanha para ajudar um policial que está no tratamento contra um câncer e está com É essa comum. dificuldade. Quer dizer, como essa esmola, né? É uma esmola porque é igual gratificação também. O policial que recebe gratificação, se ele precisar Olha, parar de trabalhar, pô, essa aí você faz só pergunta boa. Olha, Roberta, o que acontece? O nosso governador aí que renunciou para não ser condenado, o que acontece? Ele desviou da nossa Previdência, do Rio Previdência, aproximadamente 2 bilhões. Quando o aumento real para a equiparação da polícia, do bombeiro, em relação à paridade, seria 200 milhões, que é um valor insignificante. Ele vendeu a SEDAI e não e o dinheiro também desapareceu porque ele também investiu aí em Banco Master, ele botou em outros fundos aí falidos, ele fez tudo o que ele queria. Então nós esperamos verdadeiramente que ele vá para a cadeia, porque ele, ele ainda tinha como suporte de governo, ele se elegeu com base na segurança, mas ele foi um canalha, um patife, entendeu? Porque o que ele faz? Ele não pagou ao reajuste porque ele não quis. Ele não pagou porque não quis, porque o dinheiro estava disponível. Tinha dinheiro. E agora, por último, ainda conseguiu se fazer o Propag. Então não tem desculpa, não tem nenhum tipo de escusa para ele, ele não tem escapatória. Porque o que ele fez, assim, o mal que ele causou aqui, em benefício próprio, para levar uma boa vida, ele causou um grande mal para o Rio de Janeiro. Assim, um mal que pode levar, assim, dezenas de anos para a gente recuperar. Porque ele nos deixou mal na educação, nos deixou pior na saúde e nos deixou muito pior na segurança pública. e qual é a lógica Porque antes, a gente tem que lembrar que no mesmo lugar que ele mandou a polícia lá entrar em confronto, onde morreram 122, ele foi jogar bola para pedir voto. Então, é esse político de estimação que a gente tem que extirpar, que a gente tem que acabar com ele. inclusive policiais perderam a vida, o delegado perdeu a perna, quer dizer, usa as pessoas, né, de uma forma e sem pensar nas consequências. E o senhor estava falando sobre desvio e orçamento. E qual é a lógica de um Estado que diz que está em recuperação fiscal porque não tem meios conceder isenções fiscais para grandes empresas? Se não tem dinheiro, como é que está abrindo Aí mão você está desse falando dinheiro? da Refit, né? Bom, então, ali parece que tem uma investigação aprofundada de uma ligação dele com o Ricardo Magro, que hoje mora na América, que é uma das pessoas que mais sonegou impostos aí. Isso já foi objeto até de denúncia do presidente da República do Brasil aqui. Ele denunciou isso. Mas nós não vemos efetivamente acontecer nada. É assim, há uma morosidade na justiça brasileira, porque às vezes os fatos são todos aí, estão todos comprovados. Quando você quer, você é moroso. Quando você quer, você é relevante. Quando você quer, você leva com muita parcimônia. Mas quando é uma questão de vingança, aí você já leva com muito rigor, entendeu? Então parece que é muito parcial, né? Hoje mesmo, eu estava vindo para cá e estava vendo lá a filha do ministro do STJ, uma advogada, que levou um valor de alguns milhões, enfim. E aí ninguém, aqui todo mundo tem a capacidade de dizer que não, que eu não sei de nada, eu não tenho nada com isso, não fui eu, entendeu? Para a gente já quase encerrar, né? Mas para a gente encerrar saindo Passou desse, rápido. né? Mas para a gente encerrar saindo desse caos, mudar um pouco o clima, falar só um pouquinho de Fluminense, para a gente. E o Fluminense Esse também ano parece também, às vezes também parece que é outro caso de polícia, né? De da saída do justiça. Luz ou não, né? Então, o Fluminense é uma paixão, fui candidato a vice, como você acompanhou, você tricolor, na Graças a tricolor Deus. ilustre lá, querida. Você acompanhou que eu fui candidato a vice-presidente lá na chapa do doutor Celso Barros. Foi uma alegria. Doutor Celso Barros
foi a pessoa que mais fez pelo Fluminense. Aí, junto, eu colocaria ele ali no patamar do Oscar Cox, de pessoas que investiram muito no Fluminense, né? Até no momento do Horta também foi muito bom. O presidente Orcades também teve o seu momento, mas assim, uma coisa muito especial assim com o Celso Barros, porque ele nos pegou no momento de muita dificuldade, onde a gente estava na Série C, investiu, acreditou no projeto, investiu no Fluminense, ensinou as pessoas que hoje estão aí fazendo também tão mal ao Fluminense. Porque é injustificável um jogador aí, Alisson, ganhar 700 mil reais. Isso aí não se explica, entendeu? E a gente ter a nossa base lá sucateada de Xerém, assim, coisas que não se explicam, assim, que tem acontecido na gestão do Fluminense. Nós temos um conselho deliberativo, que é um conselho que serve para nada. O nosso estatuto está ultrapassado. Hoje nós não temos assim um presidente, né, na figura lá do antigo presidente, ele se acha dono do Fluminense, ele acha que ele vai fazer a tal da SAF que ele quer, ele fecha o clube quando quer, ele proíbe churrasco quando quer, ele favorece, ele criou aí a tal essas embaixadas para poder manter o monopólio do voto, um voto de cabresto também, uma coisa. As embaixadas é legal, é bom, mas eu digo assim, mas aquilo também não pode alienar a pessoa a ponto de se favorecer porque ganhou um convite, porque é amiguinho, porque não sei o quê, onde o bem maior, que seria o Fluminense, e está disputando ali de igual para igual com o Flamengo, que é o nosso Nós arquirrival aqui somos do o atual estado. quarto melhor do mundo, né? Nós somos o quarto atual melhor do mundo, mas em compensação a gente baixa a cabeça quando é a hora de escolher a data para jogar. Tinha uma data pré-estabelecida, aí o nosso presidente lá de uma forma assim imoral, indecente, aceitou a imposição lá do Flamengo e nós fomos derrotados no jogo. Se tivéssemos vencido o jogo, muito que bem. E se fosse o contrário, eles não abririam Não mão. abririam mão, cada um com seu problema, entendeu? Então, aquilo gerou um desgaste para eles, mas hoje, para falar assim praticamente é uma proibição dentro do clube de você falar mal da gestão. A meu ver, uma gestão imoral. O presidente que saiu, ele criar um cargo para ele, onde ele recebe ali acima de 200 mil reais. Aquilo pode não ser ilegal, mas é extremamente imoral, ele é imoral. Eu estou falando que ele é imoral, porque isso aí não existe, nunca houve, e todo mundo aceitou com a máxima tolerância, achando normal. Isso não é normal, porque nós temos outras pessoas lá para fazer isso. O presidente é o presidente, o vice é o vice, e ali, no caso do diretor lá, que seria o Paulo Angione, seria quem faria aquilo. Se você fizer isso em qualquer outra instituição, se fosse no Estado, isso seria improbidade administrativa, crime, isso seria crime. Mas no Fluminense está havendo uma tolerância. Não, ele é legal lá para os amigos dele. A gente não quer que você crie uma função que vai onerar mais o clube, Sim, onde ainda tem negócio de jogadores e que não tem assim um portal de transparência que seja transparente. sim. Tem muita coisa amadora no Fluminense. Eu acho que mais mal intencionada do que amadora. Junta as duas coisas, que a pessoa mal intencionada coloca outras pessoas amadoras para fazer coisas que acabam prejudicando. É porque o estatuto tem que ser modernizado, porque, por exemplo, como a gente tem essa sociedade lá com o Flamengo, o estatuto do Flamengo, o pau quebra lá dentro, entre eles. No Fluminense, não. No Fluminense, eles dominaram os feudos, dominaram as embaixadas e agora estão ali. Nós estamos à mercê assim, de uma medida judicial para a gente poder ver o processo de transparência das contas do Fluminense. Porque nunca é apresentada, as contas nunca são apresentadas lá no prazo que tem que ser, parece sempre uma maquiagem mal acabada. E isso um dia, porque ninguém é eterno, um dia vai estourar esse problema, vai estourar essa bomba, que a dívida só aumenta, A gente planta hoje e colhe amanhã. de coisas que não se explicam, né? E de negociações de atletas, enfim.
não tá bom do jeito que tá, mas hoje é o que tem para a hora. Mas uma hora a gente tem fé que, como diz lá a Bíblia, nada fica encoberto para sempre. Então, uma hora tudo isso vai vir à tona e a gente espera que as pessoas sejam responsabilizadas, na proporção com aquilo que elas fizeram. É o mínimo. Porque o Celso era uma pessoa extraordinária, era um cara que queria o bem do Fluminense, investiu muito, nos levou até onde levou, Uma pena, né? e- Não mas foi ele está tão na assim. glória. E fez muito mais do que essa gestão aí, apesar do título da Libertadores, que foi muito bom, mas que depois disso deu um salvo-conduto para eles fazerem o que quisessem. Esse foi o pior erro. Muita Porque gente aceitando coisas que inaceitáveis, achando que era tipo, dívida de gratidão. Não é assim, né? Que funciona. não é, e também eu entendo que as pessoas são humildes, mas tem um grupo que é pensante e que vai lutar pelo Fluminense, por um Fluminense melhor. Nós estamos aí para lutar, estamos prontos, estou acostumado com guerra. Seremos, como sempre. É. Coronel, o senhor quer deixar as suas redes, os endereços pessoal seguir, poder acompanhar seu trabalho? Então, Coronel Vasconcelos, né, lá no Instagram, sigam nas redes sociais e nos deem uma oportunidade de mudança. O meu pedido a vocês que estão assistindo aí o nosso programa aqui, o nosso PovoCast, é que vocês não votem nos políticos de sempre. Vamos buscar uma renovação dentro da nossa Assembleia Legislativa, dentro da nossa Câmara Federal, dentro do nosso Senado Federal, dentro do nosso governo do Estado. Votem quem nunca foi eleito. Se você não quer votar em mim, não precisa não. Vota no outro. Mas eu digo assim, mas vote em alguém que nunca foi eleito, porque quem está lá não está resolvendo nada. E que Deus nos abençoe a todos e vamos brigar pelo nosso estado do Rio de Janeiro. A minha é fácil, Roberta Trindade RJ. Vocês podem mandar sugestões de próximos convidados, de perguntas que ficaram faltando e a gente chama novamente. E não esqueçam de seguir o canal, acompanhar e também enviar solicitações. Até o próximo. Obrigado.